Zwinglio foi o líder da Reforma Suíça que não deixou uma igreja organizada, mas as suas doutrinas influenciaram as confissões calvinistas. Ele nasceu em uma família rica, foi o terceiro de 8 filhos. Seu pai Eurico era magistrado, chefe da cidade, e o seu tio Bartolomeu, o vigário. Ele fez os primeiros estudos em Basileia e Berna e os estudos superiores em Viena. Depois ele foi para Basileia, onde em 1506 obteve o título de mestre. No mesmo ano ele foi ordenado sacerdote e destinado à paróquia de Glanora, na qual desempenhou com dedicação as suas funções pastorais. Em 1516 ele foi transferido para a abadia de Ensaide como capelão, naquele santuário a exuberância das práticas religiosas que nos fiéis raiava pela superstição do clero e pelas práticas simoníacas, chocou profundamente o espírito do jovem sacerdote, preparando-o para ideias da reforma. A reforma protestante, que não tardaria em vir da Alemanha, datada no período entre os primeiros contatos que ele teve com Erasmo de Roterdã, do qual se tornou um grande admirador e em larga escala também um seguidor. Em 1519 ele foi transferido para a Catedral de Zurique. Em suas pregações nesse lugar ele começou a criticar com insistência as indulgências e começou a fazer um comentário bíblico sobre o evangelho puro, inspirando-se nos escritos de Lutero, que ele considerava numa linha reformista parecida com a de Erasmo de Roterdã. Ele atacou o celibato eclesiástico e a partir de 1522 começou a criticar cada vez mais radicalmente a devoção à Virgem Maria, aos santos, a autoridade dogmática do Papa e o culto das imagens. A missa como um sacrifício, e em vista disso, o bispo de Constança proibiu de pregar, acusando de heresia, e a partir de 1522, o ano em que ele se casou secretamente com Ana, Zwinglio ele se empenhou na obra da reforma, partindo do princípio de que só a Bíblia contém a doutrina necessária para a salvação. Ele preparou 67 breves artigos de fé. Nele afirmava que Cristo é a única autoridade da igreja e que a salvação ela se opera pela fé. Negou o caráter sacrificial da missa, a salvação pelas obras e intercessão dos santos, a obrigatoriedade dos votos monásticos, a existência do purgatório. Ele afirmou o caráter simbólico da Eucaristia, acabando divergindo com o próprio Martinho Lutero, que tomava de forma literal as palavras de Cristo: "Este é o meu corpo". A reforma de Zwinglio foi apoiada pelos magistrados, pela população de Zurique e levou a mudanças significantes na vida civil e em assuntos de Estado aqui de Zurique. O governo de Zurique introduziu a língua alemã na liturgia e aboliu o celibato eclesiástico. A reforma protestante propagou-se desde Zurique aos 5 outros cantões da Suíça e em janeiro de 1523 foi organizada uma disputa aqui em Zurique com a presença de 600 pessoas que assistiram a uma confrontação entre Zwinglio e os enviados do bispo lá de Constança. Ele se dedicou a pôr fim ao perigo da intervenção imperial em face da hostilidade dos cantões católicos. Zwinglio incitou o Conselho de Zurique a atacá-los e acompanhar as tropas como capelão, e ele acabou encontrando então em morte a Batalha de Capel, em Abis de outubro de 1531, e crê-se que o seu cadáver foi esquartejado e dado às chamas. A grande influência que Zwinglio deixa aqui em Zurique, na nação suíça, são os primórdios da reforma, que mudou a política, a vida civil desta nação e que trouxe uma transformação no cristianismo, libertando-se das heresias que os aprisionava a práticas não bíblicas e trazendo grande transformação no cristianismo e na Igreja Reformada da Suíça.